nosso tema de agora, desse próximo painel, que vai falar sobre um panorama de mercado das Agitecs no Brasil, uma promoção, então, do Cubo Itaú. E para conduzir, né, esse painel, ele já está aqui, e eu quero chamar os nossos palestrantes também, que vão falar sobre esse tema. Quero convidar para subir ao palco o Anderson Nakashi, ele que é Country Manager da AgroToken. E quero convidar também o Éder Luiz Sari, que é coordenador técnico da Connect Farm. Sejam bem-vindos, nossos painelistas. E palmas para eles, né, para recebê-los super bem, quem está aí pertinho. Bem-vindos. E quem vai conduzir, então, esse tema é o Matheus Borella, ele que é representante aqui do Itaú BBA Agro e também do Cubo Agro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. E o Matheus também merece, né, gente? Seja bem-vindo. Vamos falar, então, das Agitecs no Brasil? Todos convidados, então, para vir aqui para dentro da arena para a gente começar esse bate-papo envolvendo inovação, falando um pouquinho sobre as Agitecs. Sejam bem-vindos, aproveitem muito essa palestra. Matheus, tá contigo. Obrigado. Bom, vamos privilegiar também quem está assistindo online, né? Então, essa é uma arena agrodigital, então tem pessoas online também, né? Então, vamos prestigiá-las aqui. Quem está aqui também, obrigado pela presença. Bom, para quem não conhece, o Cubo Agro é um hub de inovação do Itaú, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas aqui a gente vai focar um pouco em como que está esse mercado de Agitecs, né? A gente está vendo várias Agitecs aqui, em toda a feira, né? É um tema que está bastante em alta aí, e aqui a gente vai tentar fazer uma visão um pouco mais generalista, né? Não dá para a gente entrar a fundo, mas eu acho que vai ter bastante coisa interessante aí. Bom, como eu comentei um pouquinho, falar um pouquinho de como que é uma Agitec, né? O que é uma Agitec, né? Então, a Agitec a gente tem que falar da parte tech, né? Ou da parte que a gente chama de startup, né? Então, aqui é um quadrinho resumo, né? De que a gente compara a relação de foco, cultura, inovação, tecnologia, gerenciamento, planejamento em relação a uma startup e uma empresa tradicional, né? Então, são duas coisas que algumas partes delas são opostas, né? Então, alguns exemplos aqui, não vou passar por todos, mas a startup, ela empreende, ela é aberta, ela tem um propósito claro, transformação radical, muda muito rápido. A empresa tradicional, você tem uma visão de uma inovação muito incremental, naquilo que a gente chama de H1, né, horizonte inicial, não tem grandes transformações, avessa a risco, né? Isso, obviamente, não se aplica a todas as grandes companhias tradicionais, mas, de modo geral, aqui falando na média, enquanto a startup ela tem um movimento muito mais de rapidez, né? E tudo isso feito com muita tecnologia. E aí, o que são as Agitecs? Se a gente puder resumir, né, elas são ali, tendo as principais características, né, escaláveis, crescem muito rápido, tem bastante tecnologia, atua, obviamente, na cadeia do agro e resolve uma dor real e grande, né? A gente sempre costuma dizer que as startups, algumas, né, elas sofrem por tratar dores que muitas vezes não são reais, né? Alguma startup que quer resolver uma dor que, puxa, para ela é relevante, mas para o mercado é pouco relevante, e é uma dor muito pequena, né? Então, por ser uma dor pequena, logo o mercado é pequeno e ela cresce muito pouco, né? Então, isso daqui é um pouquinho de que a gente pode tentar caracterizar como que são essas startups, né? E aí, falando um pouquinho de um panorama geral, né? Hoje a gente tem cerca de 1.700 Agitecs no Brasil. Esses dados variam bastante, né? Cada visão, cada metodologia varia, né? E aí a gente vê que existe um foco, né? Mais ou menos de 20% dessas startups concentradas em alimentos inovadores, 64%, né, em Agitecs em apenas 10 categorias. Então você tem acima mais da metade muito concentrada dessas startups, né? E você tem 45% que a gente chama de depois da fazenda, né? Que são aquelas startups que estão depois da produção, né? Não estão dentro da propriedade. E aí apenas 13% antes da propriedade, ou seja, voltadas aos insumos, né, que a gente chama. E aí, pensando nessa visão, né, a gente pergunta quem que inova hoje e investe no Brasil, né? A gente tem hoje, basicamente, a inovação, né, inovação pura, né, das startups,
vindo de universidades públicas, né, em sua maioria. Então você tem essa inovação vindo geralmente do ensino público no Brasil e, claro, uma pequena parcela vindo da iniciativa privada, mas ainda é bastante incipiente, né? E aí você tem um pouquinho de como que isso está sendo desdobrado em relação aos investimentos. Se a gente vê uma escala aqui e passar essa escala já para 2020, esse número já melhorou mais, foi para perto de mais de 30, né? Você tem um aumento de 15% na pandemia, por exemplo, de investimentos nesse setor, batendo aí quase 27 bi de dólares no mundo, né, de investimentos em startups, né? E aí, se a gente olhar onde a gente vê essa inovação acontecer, um pouco do que foi falado ontem, é basicamente 80% na região sul e sudeste do Brasil. É onde a gente está aqui, estados aí um pouco mais para cima, que fazem essa inovação acontecer no Brasil hoje. Então, ela está muito concentrada, né? Existe um foco muito grande e esse estágio, né, das startups, elas se concentram no menor número antes da fazenda, né? Então, quer trocar? Vamos lá. Obrigado. Tá melhor? Boa, aí sim. Tô até com uma voz mais grave aqui, tá. Então, esse estágio, né, com o menor número de agtechs, elas ficam antes da fazenda, justamente pela demanda tecnológica que necessita esse nível de startups. Então, as startups pós-produção, que são aquelas que você faz um aplicativo, que facilita a comercialização, né, você não tem que implicar tanta tecnologia nela, ela hoje é onde está o maior foco dessas startups. Então, ali, quase 760 startups estão depois da fazenda, né? E aí, se a gente olhar um pouquinho do perfil, né, das principais áreas de atuação e também do perfil desses empreendedores, né, você vê que quase 60% possuem como proteção intelectual, né? Ou seja, tem uma patente, consegue proteger essa ideia, né, esse produto de alguma forma, né? E aí você vê que algumas vezes é bom, às vezes realmente importa, né? Outras vezes é muito mais uma questão de mercado, né? Não é só você ter uma patente que significa que você vai ter um mercado pronto para você, né? E aí 54% depende da conectividade no campo. A gente vê isso daqui em vários locais que a gente vai, né? Acho que vocês também. Então existe ainda um apagão muito grande, mas aí vem aquela questão, né? A gente precisa ter 5G no campo, né? A gente precisa ter realmente 6G, 5G, ou talvez bastaria ter uma conexão de 2G eficiente, uma conexão de rádio eficiente, né? Algumas questões aqui para a gente pensar, né? 55%, como eu falei, tem relação com a academia. Essa parte é boa, porque tem geralmente um nível técnico bastante interessante, mas também você tem uma parte ruim, que é como que ela sai dessa relação e evolui para um negócio, né? As equipes são jovens, né, mas a idade vem aumentando a maturidade das startups hoje. Muitos founders ou muitos membros das startups vêm do mercado já maduro, né? Eles têm, às vezes, 15, 20 anos de experiência em grandes multinacionais, em grandes empresas do agro, e resolvem fazer uma pivotagem e vai para uma startup. Então, isso agrega muito conhecimento para as startups, né? Ainda uma baixa internacionalização das startups. A gente vê que, embora a gente está aqui falando de Israel, né, hoje, as startups brasileiras têm um baixo nível de internacionalização, até porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande. Então, ela foca no mercado brasileiro, mas, por um lado, falta ainda ter essa internacionalização, né? E aí você vê que uma coisa que está mudando, como eu falei, o nível de experiência, né, dos empreendedores até 2018, e isso vem melhorando até 2022, começou muito jovens, né? Então eles tinham ainda dificuldades de percepção de mercado, e agora isso veio mudando com a entrada de executivos que saíram de grandes empresas e foram para essas startups, né? A captação ainda é um grande problema, né? A gente lá costuma ter bastante interlocução com fundos de investimento, a gente vê que os gestores de fundo têm uma dificuldade, isso está mudando muito e já está ficando cada vez melhor, mas de entender a dinâmica do agro quando você vai investir, que muitas vezes o produto não funciona numa safra, você tem que esperar a safra seguinte, na outra e na outra. Então, tudo isso demanda um tempo de maturação diferente de você investir, por exemplo, numa nova interface no aplicativo de entrega de comida, né? Então, tem relações bastante diferentes. E a gente resume que tudo isso, né, hoje na agricultura você tem a safra do grão e a safra do dado, né? Você tem hoje várias startups aqui, as startups estão aqui inclusive, usam muito isso, acho que todas usam, são dados, né? Então, esses dados hoje estão concentrados em algumas visões, né, do panorama da produção,
Mas eu não vou entrar aqui também muito detalhe, mas é mais para mostrar para vocês um pouco dessa dinâmica, né? A gente vê que tem, hoje no Brasil, um foco muito grande em grandes produtores para aderir tecnologia, mas existe ainda, né, naquela pirâmide ali, os produtores emergentes extensivos, que tem uma quantidade muito grande ainda de espaço para empregar tecnologia para conseguir trazer valor, né? Então, geralmente, né, o que a gente vê é que, obviamente, uma startup ou ela cria um novo mercado, ou ela resolve uma dor, né? Ou seja, ela resolve uma despesa, ou ela cria uma nova linha de receita. Só que, geralmente, essas startups estão muito concentradas na elite produtiva. Então, falta ainda esse espaço de emprego, né, dessas tecnologias para o pequeno e médio produtor no Brasil, né? E aí, como a gente falou, né, puxa, de um lado você tem na região sudeste, né, onde está mais claro ali a tecnologia, só que a grande elite produtiva, né, onde vocês veem ali no quadrinho roxo, está no interior do Brasil, né, na região centro-oeste, agora Mapitopá ali, né, claro aqui no sul, mas você vê uma distância entre eixos, né, de onde inova, de onde produz. Então isso também é um espaço que a gente tem que trabalhar para tentar reduzir essa distância, né. E aí, falar um pouco de futuro, né, algumas megatendências, né, olhando visão 2030, né, da agricultura, a gente vê que existe, né, algumas coisas aí que são bastante interessantes. Acho que aqui quem nunca foi no supermercado e quis comprar algum produto e viu lá se está sem glúten, sem lactose ou sem baixo teor de sódio, todas essas certificações que informam ao cliente, né, o que é que ele está consumindo. Então essa questão da rastreabilidade, a valorização da origem do produto, do alimento, é uma grande tendência que a gente vê e aí reflete em muitas startups de fazer uma melhor validação, uma avaliação utilizando dados no produto e protagonizando o consumidor. O consumidor cada vez mais forte, pedindo dados do que a gente produz, né? Então, basicamente, a gente olha essas visões aqui bem rápido, a gente já está no final do dia aqui, né? Mas eu sempre me pergunto, puxa, e o unicórnio no agro? O que é unicórnio no agro? Acho que quem está nas startups está mais familiarizado com esse termo, né? Mas unicórnio é aquela startup que vale mais de $1 bilhão, né? Então é uma startup que cresce muito rápido, né? Mas aí a gente se pergunta, né? Puxa, vamos entender melhor essa questão, né? Se a gente olhar o panorama do avanço desses unicórnios, né? Ou seja, empresas que valem mais de $1 bilhão e crescem muito rápido, a gente vê que o mundo ele vem aumentando muito isso, apesar da pandemia, né? Então, nos últimos 5 anos, cresceu 350% o número de unicórnios no mundo, né? Então, teve uma abundância de capital de risco, que hoje a gente está vendo que reduziu bastante, né? Está cada vez menos tendo esses capitais de risco por uma questão conjuntural. E aí a gente vê também que esse boom, né, ele ainda é recente, né, das startups, especialmente do agro, que tem uma visão de chegar nesse perfil de unicórnio. E aí você vê que no Brasil os aportes alcançaram 264 milhões de dólares, né? Ele vem numa curva ascendente, né? Então, geralmente, ali, muito focado ainda em investimentos na fase inicial das startups, mas que ainda não chegou no que a gente chama desse famoso unicórnio no agro, né? Ou seja, uma startup que vale mais de $1 bilhão. E aí você tem algumas áreas, algumas questões que a gente entende o porquê que isso não aconteceu ainda, né? Apesar de ser um movimento constante no Brasil, recente, mas que já vem de um tempo, das agtechs, né? A maioria tem uma alta concentração em serviços que são dedicados ao produtor rural. E aí, se a gente olhar a quantidade de produtores rurais no Brasil, são mais ou menos 5 milhões dos que são endereçáveis a esse público. Então, é um público muito pequeno, né? A gente falar de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, ele precisa ter uma escalabilidade muito grande para valer muito, como, por exemplo, um iFood, né? Uma grande startup que usa a tecnologia de forma bastante escalável. E a maioria desse acesso é via B2C ou B2B2C, que a gente chama, né? Que é o cliente falando, a startup falando com a revenda, para a revenda falar com o produtor. Então, essa dificuldade de acessar o produtor é um impeditivo também para ela expandir muito mais rápido. E aí você tem questões de informalidade, baixa conectividade também, que não dá para você fazer uma solução extremamente inovadora e você não conseguir conectar depois na fazenda. Então, ainda é diferente de Israel, por exemplo, que é um país
muito pequeno e tem zero problema com isso, né? Ou se tem, é muito pouco. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande quanto isso ainda, né? E aí a gente vê aqueles desafios, que aquele gráfico azul muita gente conhece, que é o famoso Vale da Morte das empresas, né? Ela passa ali, mais ou menos, numa faixa de tempo de 2 a 3 anos, depende de cada país, e aquelas que sobrevivem nessa faixa, elas seguem ou elas realmente têm que pivotar e têm que melhorar. E quais são as principais razões, né, que essas empresas geralmente falham, né, ou deixam de existir ou mudam, né? É realmente a falta de dinheiro para crescer, né? Ela não consegue, ela justifica o seu fluxo de caixa até o momento e depois ela não consegue mais evoluir porque baixa, ela não consegue aderir de fato ao mercado que ela estava procurando. O mercado deixa de existir ou o mercado está errado, como a gente falou no início, né? Às vezes a startup ela vende algo que é um problema que realmente não existe, né? Existe também a questão de ela, por consequência, deixar de ser competitiva, né? Vem uma nova tecnologia, vem um novo produtor, uma nova empresa e começa a fazer muito rápido o que ela faz. Tem uma série de outros fatores aqui, mas esses são os principais, né? E a gente brinca, né, que será que precisa de um unicórnio? Dá para a gente falar de um camelo, né, que tem um outro conceito desse mundo de startups, é o camelo. O camelo é aquele animal que enfrenta grandes desertos aí sem precisar de muitos recursos, né? Muita água, consegue andar pra caramba. Então ele passa por dificuldades, né, que fazendo essa alegoria, essa comparação, de forma muito mais fácil que o unicórnio, né? Então ele foca numa boa gestão de custo, ele é estável, tem uma visão mais cautelosa, mais detalhista, uma visão de longo prazo, né? Então isso tudo tem muito a ver com o perfil das agtechs, né, diferente do perfil das startups digitais, né, que crescem muito rápido de qualquer maneira. O agro ele precisa ter essa visão de que ele tem um perfil de mercado diferente. Então, por consequência, as startups têm uma visão um pouco mais diferente de crescimento, né? Agora, só para fechar, já chamar o nosso painel aqui, tem um conceito que a gente do Cubo fala bastante, né, que é a questão da serendipidade. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse conceito. Serendipidade é justamente o que está acontecendo aqui, né? São relações não prévias, né, que você gera encontros que geram valor. Então, é aquela pessoa que você passa ali para comprar uma água, você vê o crachá dela, que ela é justamente um fornecedor para você ou um futuro cliente. Só que isso só aconteceu porque vocês dois estão no ambiente adequado, no ambiente propício, num propósito propício, né? Então, lá no Cubo, a gente tem uma visão bastante clara, né, de que aquele ambiente que a gente criou, e como esse ambiente aqui gera valor pelas conexões que geram o que a gente chama de serendipidade nos ecossistemas que tem no mundo afora. E aqui é um exemplo, né? As startups que estão ali com a gente já receberam, só em 2021, captaram, né, mais de 3 bi, que é um valor bastante relevante. A Agrotoken está lá com a gente também. Connect Farm já conhecemos, mas fica aqui o convite, se quiser passar por lá também, todas aqui também. Mas é um espaço que, de fato, a gente foca para fazer com que as startups alcancem valor e cresçam muito rápido, né? Então, o Cubo, apesar do nome Cubo, né, não é uma aceleradora, não é uma incubadora, e a gente não investe diretamente nas startups, né? Nós somos um hub de conexão, né, uma comunidade de empreendedores para empreendedores, um ecossistema de oportunidade, né? Justamente a gente conecta essas visões para gerar valor para todo mundo que está lá, né? Aqui um pouco das nossas verticais, né, que a gente chama, que é Cubo de a parte de educação, fintech, saúde, varejo, logística, mobilidade, ESG e marítimo portuário, né? Aqui um pouquinho das empresas que estão mantendo o nosso espaço ali, né? Uma iniciativa do Itaú, mas com várias outras companhias. Aqui outras também que estão com a gente desde o início, várias do agro também, e outros parceiros que vão aí desde do time do Anjos do Brasil, Deloitte, o time de gestores de Harvard, a formação de líderes, uma série de iniciativas aqui que estão com a gente e faço convite para todos conhecermos aqui. Bom, vou agora começar aqui o painel com o Anderson e com o Ivan, né? Éder, desculpa, sobre o mercado de agtechs, né? A gente está vendo aqui um ano bastante, em alguns cenários aí desafiadores do ponto de vista da economia, alguns desafios do ponto de vista de investimentos, né, em startups. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, mas antes eu queria que vocês fizessem um rápido pitch ali de como que é a companhia de vocês, só para todo mundo conhecer. E aí a gente segue para
falar um pouquinho desse mercado e como que é esse ano de 2023. Se Anderson quiser começar, o Éder. Tá, legal. Primeiramente, agradecer o convite. Obrigado. Muitos palestrantes passaram aqui antes e falaram sobre dados, né, massa de dados. Então, a Connect Farm é uma empresa de tecnologia que transforma dados captados na agricultura, das mais diversas fontes de dados, e transforma isso em recomendações agronômicas. Como que a gente faz isso? A gente concentra isso dentro de uma plataforma digital para levar aos produtores de uma forma fácil, acessível, recomendações que tragam uniformidade de produtividade dentro das suas propriedades e, consequentemente, rentabilidade. Tá? Então, com esse trabalho, a gente já vem avançando em mais de 7 estados brasileiros, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, recentemente agora Maranhão, Piauí e Bahia, levando esse trabalho, essa transformação de dados que leva a recomendações assertivas para aumento de rentabilidade dos produtores rurais. Anderson, fica à vontade. Legal, gente. Boa tarde. Eu sou Anderson Nakashi, responsável pela AgroToken aqui no Brasil. A AgroToken é uma plataforma que cria ativos digitais a partir de soja, milho, trigo, em cima de ativos reais. E essa plataforma não é um marketplace. E aí, por mais que eu crie ativos digitais, a gente não faz criptomoedas. O que a gente faz, de fato, é criar um ativo que permita separar o que é uma soja física do valor da soja e libertar esse valor da soja, por exemplo, para que ele seja transacionado pelos produtores de uma forma muito mais fácil. Então, tenho o prazer de falar que a gente aqui no Brasil já permitiu a compra de um trator com soja diretamente, independente da soja física, e também um produtor rural já consegue hoje comprar um cafezinho, pagar refeição no restaurante, usando a sua soja como pagamento e principalmente o valor dessa soja num ambiente digital, envolvendo toda a estrutura financeira de um blockchain que o pessoal conhece por aí. Tá? Então, rapidinho, é isso aí. Ótimo, ótimo. E aí, pensando de 2023, né, e aí em cada respectivo mercado, como que vocês estão vendo aí esse ano? Tá sentindo que vai ser um ano legal tanto para expandir a atividade, ou é um ano mais para repensar algumas prioridades ali? Como que vocês estão vendo? Eu vejo que assim, a gente está passando por turbulências que parecem que não acabam, né? É engraçado, parece que a gente vai passando por algumas tempestades, logo quando abre um céu azul vem outras, né? De fato, a maior preocupação hoje tem sido o grau de disponibilidade de investimento, com os juros ainda altos no mundo como um todo, né? Não só no Brasil. Então, está difícil captar dinheiro. Mas eu queria ver, eu estou vendo um otimismo muito grande, Matheus, principalmente de produtores agrícolas e do setor agrícola, que está curioso por soluções. Eu sinto que os produtores passaram por anos positivos em preço, algumas regiões passaram por dificuldades de colheita, mas, no geral, está todo mundo bastante preparado para encontrar soluções novas e querendo conhecer. A gente vê espaços como esse cada vez mais comuns, a discussão sendo muito forte em torno do que de fato pode ajudar. Eu acho que saiu daquela coisa de tipo, como eu melhoro um processo, e começou a vir para aquela coisa, como é que eu vou de fato reinventar algumas coisinhas e vou expandir essa discussão. Ótimo. Maravilha. A gente tem visto com bons olhos o crescimento. A gente está passando, obviamente, por um momento de dificuldades, principalmente na região sul, mas como nesses momentos de crise que a gente procura encontrar as alternativas e as soluções. E a gente vem, né, trabalhando fortemente em cima das informações que a gente consegue captar e extrair dos produtores, que também é um desafio que eles cheguem até a gente, mas a partir do momento que a gente consegue olhar para essas informações, para essa massa de dados, trazer novas soluções, novas recomendações, novos posicionamentos, isso também faz com que o produtor tenha uma perspectiva melhor. E uma das nossas missões é trazer essa perspectiva, ver que ele enxerga essas oportunidades, que ele, mesmo no ano de crise, pensando em região sul, que ele pode crescer, ele pode se desenvolver. Diferentemente, olhando para a região do Cerrado e a região
mais do norte, que é um cenário um pouco diferente nesse ano. Lá as oportunidades são diferentes, são grandes agricultores, né? Hoje a gente trabalha em mais de 200 mil hectares e mais de 500 produtores, né? Então a gente vê muita oportunidade nessas diferentes regiões, seja em uma realidade um pouco diferente no norte, seja aqui no sul, mas as oportunidades existem. Basta que o produtor acredite nisso, que ele tenha confiança e que ele se associe a bons parceiros para que a coisa aconteça, que ele consiga ter uma rentabilidade boa, mesmo no ano de dificuldade, e naquele ano que tudo se organizar, que a chuva voltar, ele consiga extrair o máximo do potencial que ele tem dentro da propriedade dele e ele consiga atingir as metas, os objetivos de vida dele. Excelente. E a gente sempre fala, né, essa questão de dados, né? E aí para vocês, pegando um gancho na visão de vocês, vocês sentem que o produtor está cada vez mais entendendo que o dado é importante, que ele também sabe do valor desse dado para ele e para os parceiros dele, né? Não adianta apenas ficar esse dado com ele, né? Mas às vezes quando ele divide esse dado, ele consegue atingir novos patamares, especialmente para a gestão. Como que você vê também, aí depois estendo para o Anderson esse ponto, do produtor olhar a propriedade dele como uma gestão de risco, né? Ou seja, aquele espaço onde antes ele controlava, muitas vezes de forma mais informal, a importância de ele passar a controlar, fazer a gestão, ter métricas, usar ferramentas e a partir daí poder reduzir o possível risco de produção, o risco climático até, né? Ótimo, obrigado pela pergunta. A gente vê que a gestão se tornou algo imprescindível, né? Hoje a gestão não é mais por hectare. Hoje se falava gestão por metro quadrado, agora a gestão é por centímetro quadrado. E quando a gente tem essas informações, esses dados, esse detalhamento, o produtor, se associando a boas empresas, ele consegue olhar, enxergar melhor onde ele tem que direcionar o recurso dele. O recurso é escasso, a gente sabe disso, né? O recurso, os insumos são caros, a gente sabe disso, mas quando a gente consegue alocar eles de forma inteligente, dentro das propriedades, olhando para o detalhe, para o centímetro quadrado, com certeza ele vai conseguir extrair um resultado satisfatório ao final de toda a jornada do trabalho dele, da fazenda dele, da propriedade dele. Eu acho interessante também, Matheus, que a gente está assim, a regra da evolução é sempre fazer mais com menos, não tem jeito. E quando o preço melhora, logo o custo aumenta. Né, as coisas vão ficando sempre ali indo para a margem, para uma certa dificuldade. E eu acho que o dado é a forma com que a gente integra não só as informações de um lugar, mas também as informações de uma comunidade. E o que eu acho bem interessante que está acontecendo no Brasil, eu quero sair um pouquinho dos dados do chão e começar a ver o tanto que a gente está conseguindo criar uma comunidade de compartilhamento. Eu acho que as redes sociais trouxeram isso inicialmente, e agora a gente está indo no nível de um compartilhamento produtivo, vamos falar assim, onde a gente não tem mais aquele segredo que eu tenho que guardar. Não, eu quero ver todo mundo prosperar. Não tenho mais uma competição negativa, e sim só competições positivas. E isso está sendo interessante. Aquela desconfiança de, vou dar meu dado para uma empresa, isso está acabando. Porque o pessoal está entendendo que a gente está aqui para processar. E o que eu acho mais legal que está acontecendo no Brasil é que eu consigo ver a cidade se aproximando do campo. Antes a gente falava do campo se aproximar da cidade, mas a gente está vendo a cidade se aproximar com o campo. Ficou aquela coisa do agritech, agropop, mas isso aí foi um comecinho. Eu acho que agora o nível de respeito do meio urbano em relação ao meio rural está muito maior. Não tem ninguém que questiona a importância do setor rural no Brasil. A gente passou por momentos de discussões ideológicas e a importância do rural nunca entrou no tema. A gente tem isso muito consolidado. E isso vem a integração de dados, principalmente entre atores da economia tradicional, principalmente agentes financeiros da economia tradicional, se integrando diretamente com essa economia rural, onde a gente sempre enfrentou dificuldades, sempre enfrentou riscos e sempre viu um produtor focado em produzir e tendo muita dificuldade de transformar isso em rentabilidade efetiva. Excelente, pessoal. Obrigado. Queria agradecer aos painelistas aqui pelo espaço e agradecer a vocês também pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado.